E pessoal, boa tarde, sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal, a nossa sala de cura emocional, cura espiritual, esclarecimento físico e mental. É com muita alegria que eu estou aqui para poder ajudar vocês a esclarecer melhor sobre tudo aquilo que vocês viveram, algumas ainda vivem, né? E que Deus livre aquelas que não passaram por essa experiência de conviver com um narcisista. Então eu vou gravar mais um vídeo, tá bom? Desde já queria pedir o seu like, seu depoimento, peço sempre, é muito importante pra gente aqui no canal. E vamos lá. Narcisista te manipula ao ponto de você desejar sair da relação, mesmo ele sabendo que você não tem força para sair. Isso o narcisista ele faz com todas as vítimas. Então, quando ele te fez sofrer de todas as maneiras, na verdade, ele espera mesmo é que você desista de ficar nessa relação com ele, porque ele já chegou ao extremo com você. Só que a vítima sempre espera que há uma porta de saída após todos esses abusos, que um dia esse narcisista muda, um dia ele melhora. Só que ele sabe que não tem melhora, que só tem piora, e ele espera que a vítima toma a decisão de largar o relacionamento, de sair dos abusos. Mas ele sabe que você não tem força para sair. Então, ele faz isso por quê? Por que o narcisista faz isso? Para que você se culpe, sempre trabalhando a culpa na mente da vítima. Sempre trabalhando a culpa na mente da vítima. Para que você se culpe como se você fosse a pessoa mais frágil dessa relação e não ele. Ele quer que você se sinta fragilizada e você se sentindo culpada, você vai se achar num lugar de fazer mais por ele. O negócio do narcisista é esgotar as suas forças. Entenda isso aqui. Ele sempre vai trabalhar para esgotar as suas forças e levar você ao limite. Então, entenda que o momento da sua dor, né, quando você está no extremo, para o narcisista, isso é prazeroso. Isso ativa no cérebro dele um prazer terrível. Pois o narcisista não conhece uma vida de paz, ele não conhece uma vida de sucesso, ele só conhece vida de dor e de decepção. Então, quando ele vê alguém sentindo parte daquilo que ele é, para ele é prazeroso. Então, o negócio do narcisista é convencer a vítima daquilo que ele não é. Ele agora já te causou dor, ele agora já sentiu prazer com tudo aquilo que ele fez você sentir através, né, dos gatilhos dele. Então, ele agora vai convencer você de que ele é uma pessoa que ele não é. Então, o narcisista usa sim, gente. Usa muito pessoas, né? Casais, patrões, pastores, donos de empresa. Usa, claro que usa. Usa muito mulheres, demais. Casa. Eles vão pro altar, casam. Mas ama a companhia masculina. Quando o narcisista ele casa com uma mulher, ele nunca casou com essa mulher pela pessoa da mulher. Ele casou para ter uma companheira para somar naquilo que ele precisa. Na verdade, o narcisista prefere estar na companhia masculina do que com aquela pessoa que ele casou com ela. Então, ele está sempre usando aquela pessoa que ele casou como vítima. Uma pessoa feminina, quando ela casa com o narcisista, ela casa pensando que ela formou uma família. E o narcisista sabe que ele não formou nada. E por que ele faz isso? Para confundir o entendimento feminino, para confundir a mente feminina. Não se confunda. Narcisista não tem esse poder todo que ele quer que você pensa que ele tem. É sempre ele sempre dá, ele sempre faz, ele sempre tem, ele sempre governa, ele sempre diminui, ele sempre humilha, mas se você for olhar com a clareza do espírito, narcisista não tem esse poder a não ser um vazio na alma, um vazio espiritual, gente. E ele leva a vítima a enxergar aquilo
que ele está falando. A vítima começa a esquecer de quem ela é e começa a enxergar aquilo que o narcisista está falando para ela. Então, a vítima começa a acreditar nas palavras que ela ouve. Ela começa a acreditar nas falácias do narcisista. E não no que você está sentindo. Às vezes você está sentindo que tem alguma coisa de errado dentro dessa relação com essas pessoas, com esses amigos, com esse ambiente de trabalho, mas ele, quando vai conversar com você, ele convence você de que você está errado, que o seu sentimento está enganado. Então observe que o narcisista quer te ver, na verdade, não só confundida, mas também obcecada nele. Sim, ele deseja, no meio disso tudo, fazer com que você se torne uma pessoa obcecada nele. E depois ele tira o que você está buscando nele. Ele precisa ver você buscando isso nele para que ele te negue isso, porque isso também é prazeroso para o cérebro dele. Pois ele não tem nem para ele, muito menos para doar para alguém. Então, o que ele tem é que engolir as próprias palavras deles e aquilo que eles falam para as pessoas, porque o tempo vai passando e daqui a pouco a máscara cai. Se não cair, Deus tira e é descoberto para você com quem você estava lidando. Por quê? Porque o narcisista, ele troca de assunto, ele faz salada de palavras, ele conversa com gestos, mas nenhum assunto dele chega à conclusão. E ele faz isso por quê? Para fazer com que você fica em silêncio. Acredite, gente. Quando ele faz essa palavra de salada, ele está querendo silenciar você em relação a tudo e a todos à sua volta. Você não só se silencia como pessoa dentro desse relacionamento, mas você também se silencia com as pessoas que você se comunicava. Não só com ele. Pode observar que a vítima não fica silenciada só com o narcisista. A vida dela fica silenciada com as demais pessoas. E isso aqui é um erro que muita vítima comete sem perceber que ela está sendo manipulada. Então, esse silêncio é ele jogando para você. Ele joga com você e joga para você. Para te deixar acuada, não só diante dele, mas também diante das pessoas. Entenda isso aqui. Roubando a sua vida social saudável que você sempre teve. Então, observa que o narcisista quer te tirar o poder de fala, não só diante dele, mas também diante das pessoas que te conhecem. Só assim, né, ele consegue apequenar você, acho que eu falei a palavra certa, diminuir você, para que ele apareça no seu lugar. Ao ponto de você passar a enxergar o quão grande essa pessoa é e quão pequena você se tornou, sendo que isso não é verdade. Na verdade, o que você vê ali no narcisista é um poço de vaidade, mentira. Não tem nada de grande, não tem nada de interessante, não tem nada de leal, não tem nada de verdade. É um poço de mentira. Então, ele te silenciando, para ele também é prazeroso. Ele conseguiu roubar o seu poder de fala. Afinal, você não está agindo com a sua vida. Então, eu vou falar uma coisa para vocês aqui. Faça o seguinte. Quando o narcisista te deu o tratamento de silêncio, aí você vai perguntar, irmã, o que eu faço? Seja você a sua melhor raiz. Seja uma raiz forte. Seja forte em você. Como? Não dê a atenção para o narcisista e para aquilo que ele espera que você faça, que é se silenciar, mas pegue a sua atenção e direciona ela para as melhores pessoas que você conhece, do seu convívio, ou familiares que você deixou de comunicar há muito tempo, e busca se aproximar das pessoas que você conhece, porque o trabalho do narcisista foi afastar você dessas pessoas para te adoecer. Então entenda uma coisa, não se cale, gente, não se cale. Quando esse narcisista volta a falar após essa etapa de silêncio, quando ele volta a falar com você, ele estará muito mais leve porque ele estava te observando oculto o que você fez durante esse período de silêncio que ele colocou você. Entendeu? Ele não calou você, ele não vai calar você, porque quando ele tentar silenciar você, você vai estar dando a sua atenção e falando com as pessoas que somam na sua vida. Então entenda isso. Tudo que o narcisista deseja é que você desapareça de tudo que te deixa feliz e que ele venha aparecer no seu lugar.
E quando isso acontece, ele fica no oculto. Ele fica no oculto, observando como você está reagindo após o tratamento de silêncio e após o descarte que ele dá. É como se a sua vida fosse oculta para o restante do mundo, o restante das coisas, e que essa vítima estivesse apenas aguardando ele falar ou ele responder alguma coisa para que a vida dela andasse. Não entra nesse jogo, isso é um jogo mental. O interesse dele é te deixar doente emocional. E quando ele te descartar, você olhar à sua volta e não ver ninguém para se comunicar. Até um telefonema tu não consegue dar. E isso é trabalhado pelo narcisista. Porque na mente dele vai doer muito mais se ele deixar você sair primeiro. Por isso que sempre eles procuram dar o descarte após o silêncio. Só que você já está lendo o serviço sujo dele. Então faça primeiro por você, em você e para você. Se sirva do melhor. Porque o narcisista não sente absolutamente nada quando ele deixa uma vítima para trás. Ele não está sentindo nada. A vítima pode sentir a falta daquilo. Na verdade, ela está sentindo falta de algo que ela não deu para ela, que ela deixou de dar para ela enquanto ela doava para o narcisista. Ele não sente nada. Então, essa vítima começa a ficar na espera. Que de repente pode tudo mudar e esse narcisista pode reaparecer e as coisas podem ser diferentes, mas isso é mentira. Falta do quê? Na verdade, a vítima sente falta do quê? Ela tinha falta daquilo que ela não tinha, daquilo que ela não possuía. Ela não tinha presença, ela não tinha o amor, ela não tinha compreensão, ela não tinha o carinho, ela não tinha um olhar, ela não tinha um amigo, ela não tinha um irmão, ela não tinha um namorado, ela não tinha um amigo, ela não tinha um parceiro. Ela não tinha ninguém. Ele se fantasiou de um personagem para estar próximo de você. Então, ele implanta na mente da vítima que parece que ela está perdendo alguém. Na verdade, ela está perdendo ela de vista enquanto ela está dando atenção para o que o narcisista está fazendo. Então, você mesma, dentro dessa relação, você pode sair para a vida de verdade, antes que esse narcisista te dê o descarte. Porque o segredo é você reconstruir a cada pancada que você levou. Você não deixar isso te abater, mas você se fortalecer, porque é uma vida além do narcisista. Porque o narcisista trabalhou na mente da vítima para que ela se conectasse a ele e se desconectasse dela, para que ela passasse a viver somente aquilo que ele esperasse que ela vivesse. Porque, na verdade, o narcisista não se conecta com ninguém, não. Nem com ele mesmo ele é conectado. O tempo todo, ele busca fazer com que as vítimas fiquem conectadas ao que eles vivem, ao que eles fazem, enquanto eles não são conectados a ninguém. É isso mesmo. E o que isso gera? Cansaço físico, emocional, mental, espiritual e físico na vida da vítima. E ele leva a vítima a perder mesmo noites e noites de sono. Não é só uma noite, não, são várias noites. E daí a vítima começa a desenvolver ansiedade, sentir medo, até mesmo de agressões verbais dele. Por ela sentir medo das agressões desse narcisista, ela começa a sentir como se ela estivesse fazendo alguma coisa de errado e ela precisa melhorar o comportamento dela para que esse narcisista a veja diferente, sendo que não é o que você vai fazer, não é o que você vai investir, não é sobre você, é sobre quem ele é. O negócio dele é invalidar a sua vida para que ele seja invalidado e depois te chamar de louco. É isso aí. Primeiro ele precisa te adoecer. A todo tempo, mesmo após o descarte, a vítima só fala do narcisista. Narcisista, 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 narcisista. Por mais que você estude, você aprenda sobre ele, parece que você nunca aprendeu nada. Porque ele quer que o nome dele seja lembrado na sua boca, sendo que é lembrado através de uma dor, não por algo bom. E essa vítima começa sempre a falar desse narcisista. Então, o narcisista, ele espera isso das suas vítimas, que a vítima tenha a vida paralisada por causa do que ele causou na vida dela.
Então, o que esse narcisista faz? Ele aciona esse medo na mente da vítima. Mas, na verdade, ele é um covarde, ele é ameaçador, é um provocador, ele é um frouxo, ele é incapaz. Ele é incapaz de conquistar alguém pelas armas do bem. Ele não conhece o que é o bem. Então, ele tenta chegar na vida das pessoas através do mal. Entenda o que eles vivem nele. Narcisistas vivem a serviço do mal, para enganar, saquear, atrasar alguém, para que ele se sinta aceito nesse ambiente ou nesse lugar. Entenda que o narcisista, o que ele quer é te controlar ao ponto da vítima chegar mesmo até filmar o local que ela tá, o horário, registrar e enviar para ele, para que quando ela chega em casa não tenha uma confusão, não tenha uma discussão. Ela não vive em paz. A toda hora ela vive como se ela tivesse que dar explicação para esse narcisista de tudo que ela faz. Dizer a hora que sai, dizer aonde está, dizer a hora que volta. E é isso que ele quer. Por quê? Porque ele tem controle sobre a sua vida. E esse controle não é só sobre a sua vida, se torna um controle mental, onde isso rouba a sua paz. Você não se sente livre, você não se sentindo livre, você não voa, você não voando, você não cresce. Tá entendendo? Então a vítima começa a existir sob pressão. Ela não está vivendo, gente. Ela existe sob pressão. Ela realmente se torna uma pessoa doente, não porque ela quer, por causa dessa pressão psicológica, onde ela mesma se culpa, como se ela estivesse fazendo algo de muito errado e ela não é merecedora de estar na vida do narcisista. E essa é a verdadeira intenção dele, que você se culpe pelo que ele é. Não faça isso com você. Quando ele perceber todas as perdas na vida da vítima, quando o narcisista percebe todas as perdas na vida da vítima, ele entende que ele venceu. Não dá esse gostinho de vitória para ele. Não dá. Você não está perdendo nada. Deixa aí, já foi tarde. Por quê? Ele venceu mentindo, ele venceu manipulando, ele venceu controlando, ele venceu ameaçando, ele venceu usando, ele venceu abusando e ele venceu coagindo, fazendo com que essa vítima não se veja sem saída e como se a vida dela não existisse fora do narcisista. Ele não venceu. Quem usa as armas do mal para vencer uma batalha já vive no próprio mal. Ninguém ganha guerra usando o mal, gente. Então, ali nesse momento, ele já tem outras vítimas. E muito, muito, muito antes de você. Vítimas antigas, escondidas debaixo do tapete, que nem sonha. Às vezes passa da bom dia, nem sabe. Então, essa vítima que passou por tudo isso na mão do narcisista, ela começa a se ver e se sentir inferior às outras. Outras que já aconteceu há 10, 15 anos atrás. Às vezes a vítima está vivendo isso com o narcisista agora. Tem vítima antiga. Ih, cascuda, minha filha. Desculpa a expressão, mas é verdade. E a vítima começa a se sentir inferior a essas vítimas, sendo que essas vítimas anteriores já sofreram o mesmo que você ou muito mais. Nem precisa você se sentir inferior a ninguém. Ele faz a mesma coisa com qualquer uma, não muda nunca. É a mesma coisa. É figurinha repetida o tempo todo. Narcisista usa pessoas como se fossem coisas. O negócio é no tempo certo, para cada tempo, como se fosse objeto. Para preencher o tempo dele e o ego dele, que está todo o tempo murchando. Ele precisa dar uma bombada ali. Só assim, na mente dele, o tempo dele está sendo aproveitado. Só que o tempo da vítima está sendo mal investido. Você entendeu? Muito mal investido. Como ele vê o tempo dele, assim ele quer se tornar a sua vida e o seu tempo mal investido. Ele não investe nada que traz retorno para ele. Não consegue, ele não tem. E a vítima acaba investindo no narcisista, aonde nunca tem retorno. Então, quando ele não consegue o que quer, a única coisa que ele faz, quando ele não consegue o que quer, porque ele sabe que você acordou, a única coisa que ele faz, ou ele volta para te atormentar, porque ele sempre volta, é isso que eu estou falando para vocês, ou ele desaparece de vez. É isso aí. E quando ele volta para adoecer, para te levar
a falar sim para ele mais uma vez. Você já está se curando, mas ele quer que você fale sim para ele mais uma vez. E sem te perguntar nada, sem te pedir nada. Ele só olha para você e quer ver você falando um sim. É assim que ele funciona. Narcisista aciona esse medo na mente da vítima para que ela pense que ela perdeu algo de muito valor, quando na verdade ela estava perdendo o melhor tempo dela de vista. Então fica com essa reflexão no seu coração, que Deus abençoe a sua vida na tarde desse dia. Esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas depois eu vou completar ele para vocês. Muito obrigada e desde já eu quero pedir o seu like, tá bom? Deixa aí seu ok, seu nome. Eu vou mandar um beijo para você no próximo vídeo. Que Deus te abençoe pela sua presença e até breve.